Olá, pessoal. Vamos hoje iniciar a leitura desse livro, O Discipulado, o Ministério da Multiplicação, de Milton Jones, prefácio de Joy Barnett, publicado, pela editora Vida Cristã. O que seria esse livro, Ronaldo? Discipulado, né? Para quem não entende aí o que é, Jesus disse: Ide a todo mundo, fazei discípulos, né? Então o discipulado vem aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, os discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mais ou menos, isso aí que está lá em Mateus 28, versículo 19, 20, 18, 19 e 20, né? Então, vamos ver como fazer discípulos, como ser um discípulo de Jesus, né? Esse ministério maravilhoso aí da multiplicação, de salvos, de pessoas que querem ser discípulos, querem ser seguidores de Jesus, tá bem? Peço aí para que você já deixe o like aí, você que conhece meu trabalho, você que é novo aqui, se inscreva aí no canal, aciona aí o sininho para a gente, cada dia que ler um capítulo aqui, você ser avisado. E se ficar alguma dúvida do que eu vou ler aqui, do que a gente vai falar aqui, peço para que você escreva para mim no meu e-mail aí, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Eu vou ler aqui a parte de trás aqui do livro, se você quer dar uma pausa aí e ler por si mesmo. Diz assim: Discipulado, o ministério da multiplicação. A grande comissão pode ser cumprida? Olha a pergunta. As igrejas têm procurado um método ou uma estratégia que as ajude a ganhar o mundo para Cristo, ignorando virtualmente o plano traçado pelo próprio Jesus. A grande comissão não pode ser executada a não ser conforme o plano do Mestre, e o plano dele é fazer discípulos. Milton, Jones, que é o autor do livro, discute neste livro não só o que significa ser um discípulo, mas também oferece informação útil sobre como imitar a estratégia de Jesus, formando um núcleo de discípulos que preparem outros para multiplicar-se pelo mundo inteiro. O Dr. Milton Jones é evangelista na Igreja de Cristo em Northwest, em Seattle, Washington. Nascido em Big Spring, no Texas, Jones formou-se pela Texas Tech University e recebeu seu mestrado na Yankton, New Mexico University, tendo-se também diplomado pela California Graduate School of Theology. O Dr. Jones trabalha como ministro no campus do Texas Tech, assim como na Igreja de Cristo da Broadway e também na Universidade de Washington, em Seattle. É diretor do Northwest School of Discipleship em Seattle. Ele é casado com Barbie Perkins. Olha aí o conhecimento aí do nosso doutor aqui, Milton Jones. Então vamos ver aqui, vamos abrindo aqui, vamos vendo aqui. Discipulado, o ministério da multiplicação, uma análise da multiplicação de discípulos no ministério de Jesus e sua aplicação para a igreja de hoje. Muito bom. Por Milton Lee Jones, prefácio de Joy R. Barnett, tradução de Neide Siqueira, publicado pela editora Vida Cristã. Um homem acordado pode acordar outro,
O segundo acorda o irmão do lado. Os três pode despertar uma cidade inteira, virando-a de cima para baixo. Os muitos que acordaram fazem tal barulho que finalmente desperta os restantes. Um homem em pé, ao nascer do dia, se multiplica. Vou ler aqui agora o índice. Bom, esse livro aqui foi primeira edição 1986. Então vamos lá para o índice. Capítulo 1, o problema do discipulado. Capítulo 2, definição de discípulo. 3, a tarefa do discípulo. Capítulo 4, o mistério da multiplicação. 5, a multiplicação no Novo Testamento. 6, o acompanhamento em 4 fases. 7, níveis de relacionamento. 8, aplicação dos níveis. 9, pensamentos associativos e terminais. 10, o custo do discipulado. 11, barreiras para o discipulado. 12, a escolha é a chave. Capítulo 13, pensamentos finais. Nota do editor. Usamos este livro discipular como verbo, usamos neste livro discipular como verbo, embora o mesmo não se encontre em nossos dicionários. O emprego dessa inovação deve-se ao fato dos verbos portugueses ensinar, instruir, não compreenderem exatamente a ideia do autor nesta obra, enquanto discipular, discipulando e etc., expressa corretamente o sentido do texto. Sentimos-nos no dever de dar essa explicação a fim de que os apreciadores do vernáculo possam compreender nosso intento. Prefácio do Joy R. Barnett. Este livro tem de ser um dos mais revolucionários escritos por um cristão. Segundo estudos recentes, se a Igreja de Cristo continuarem no ritmo de crescimento experimentado durante a última década, iremos acabar o século com metade do número de membros que temos hoje. Se forem, porém, aplicados os princípios deste livro, chegaremos ao ano 2000, como foi escrito em 86, né? Ele estava aqui com uma estimativa para o ano 2000, né? Já passou aqui 25 anos da estimativa dele. Com o nosso número presente, muitas vezes multiplicados e muito mais força espiritual. Este livro é muito mais narração do que pesquisa, mais experiência do que teoria, mais coração do que cérebro, mais dedicação do que técnica. Não se trata de uma depreciação. Pelo contrário, é a maior recomendação que eu poderia fazer. Milton Jones é um indivíduo inteligente e refletido. Um aluno destacado. Todos os itens secundários mencionados acima poderão ser então encontrados neste livro. Ele é o produto de uma pesquisa cuidadosa, contendo teoria, reflexão e técnica. Mas é muito mais que isso. Encontrei o autor pela primeira vez quando estudava na Universidade Texas Tech, e eu era ministro da Igreja de Cristo em Broadway. Ele se achava envolvido ativamente no ministério entre os alunos e ganhou para Cristo muito mais de seus colegas do que qualquer outra pessoa que eu tive oportunidade de conhecer. Na verdade, não conseguia compreender como ele obtinha esse resultado, pois era amável, mas tímido. Ele parecia mais ouvir do que falar. Não vivia de acordo com um programa intenso e superorganizado de atividades,
mas conseguia executar sua tarefa. Os alunos que se convertiam através dele logo estavam alcançando outros, e este é o tema deste livro, Discipulado. De acordo com o autor, o discipulado abrange 3 aspectos: evangelizar, edificar e equipar. Se pudermos concordar com este ponto, ele nos transformará. O livro poderia ter o título Além do Batismo, em vista do autor focalizar as 2 partes da grande comissão: 1. Ganhar pessoas para Cristo, e 2. Fazer discípulos das mesmas. Ele explica o princípio da multiplicação, mostra como ele funcionou nos dias do Novo Testamento e como irá funcionar hoje. Ele nos dá esperança, concentrando-se na multiplicação de obreiros em lugar da proporção aparentemente desesperadora entre o número de membros da Igreja e a população mundial. O autor realiza uma empreitada notável na aplicação das Escrituras. Ele observa o que Jesus fez e aplica o método por ele empregado, recomendando uma duplicação do mesmo. No decorrer da leitura, muitas perguntas difíceis irão com certeza ser feitas, sendo a maioria delas auto-indagações. Duvido que possa tê-lo sem uma autoavaliação e penso que irá sentir-se um tanto inconfortável. Mas acredito também que terminará a leitura com um sentimento de que não se trata de um número de mágica. Ele não oferece um programa impossível, mas um estudo em profundidade das Escrituras e sua aplicação. Recomendo o livro sem ressalvas por 2 razões. Primeiro, eu o li e acredito ser exato. O apelo é feito às Escrituras e uma renovação dos princípios que levaram o cristianismo a difundir-se tão rapidamente e a tão grande distância no primeiro século. Segundo, conheço o autor. Ele não é um fanático. Não se considera o salvador da igreja. Não trata de seus próprios interesses. Ele ama os irmãos. Pratica o que prega. Essa a razão de ter dito que o livro é mais uma narração do que uma pesquisa. Milton Jones passou pelas experiências sobre as quais escreve. Num certo sentido, esta é uma narração de sua viagem espiritual. O Senhor nos deu uma tarefa a cumprir. Nós não a executamos. Talvez por não sabermos como. Quando você terminar este livro, terá aprendido o meio de realizá-la. E penso que faremos o trabalho. Muito bom, hein? Vamos entrar agora aqui no capítulo 1. Capítulo 1. O problema do discipulado. Diz assim: desde que Jesus pronunciou a frase surpreendente, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28:19, os cristãos têm ficado perplexos com o problema de cumprir este mandamento. Muitos consideram a tarefa como impossível e outros, evidentemente, não a cumprem. Isto se aplica tanto às igrejas do passado como às de hoje. A maior razão para este problema talvez seja a falha das pessoas geralmente compreenderem a frase "fazei discípulos" da maneira certa. As igrejas têm procurado um método ou uma estratagema que as ajude a ganhar o mundo para Cristo, ignorando virtualmente o plano traçado pelo próprio Jesus. A grande comissão não pode ser executada a não ser conforme o plano do Mestre, e o plano dele é fazer discípulos. Muitas igrejas lançaram grandes esquemas com boas intenções e coração sincero,
mas o trabalho continua sem ser feito. Robert Coleman declara: o simples fato de estarmos ocupados ou termos habilidades em fazer algo não significa necessariamente que estejamos realizando alguma coisa. A pergunta deve sempre ser feita: isso tem valor? E coopera com o trabalho? Uma pergunta: e coopera com o trabalho? O maior problema talvez seja a falta de compreensão do que quer dizer discípulo ou do significado de fazer discípulos. É difícil executar uma tarefa quando não entendemos o objetivo ou o caminho que leva ao alvo. Quando o assunto é estudado, verifica-se que a razão para as igrejas não cumprirem a grande comissão é não estarem fazendo a tarefa do mesmo modo que Jesus. Ao ler Mateus 28, 19 e 20, devemos notar que a comissão de Cristo à sua igreja não foi fazer convertidos ou acrescentar mais um ponto em nossa lista evangelística, mas sim fazer discípulos. É possível desenvolver métodos evangelísticos que alcançam milhares de pessoas, mas mesmo assim não obter o crescimento cristão. O Evangelho pode ser proclamado sem que discípulos sejam feitos. Jesus passou 3 anos e meio em um ministério público. Durante esse período, ele pregou a mensagem do reino de Deus, ensinou ao povo que ele era quem ele era e operou milagres para confirmar suas afirmações. Jesus passou também grande parte de seu tempo treinando 12 homens. Ele Eles conviveram com ele em toda sorte de situação e aprenderam pelo seu exemplo como entrar em comunhão com Deus e trabalhar com o povo. Depois do ministério público de Jesus, duas coisas haviam sido realizadas. Primeiro, ele transmitira à multidão os seus ensinamentos. Segundo, ele preparara um pequeno grupo de homens treinados e pronto para fazerem a colheita depois de sua ascensão. Esses seguidores receberam ordem para fazer discípulos. Onde quer que fosse, eles seguiam o exemplo de Jesus e dos 12 e fizeram discípulos. Jesus gasta a maior parte do seu tempo fazendo alguns discípulos e estes foram ensinados a imitá-lo. Através do processo de multiplicação, o evangelho foi espalhado através do mundo. É pena que tão poucos entendem hoje este processo. Até os líderes de igrejas se esqueceram dessa ordem de ensinar outros a a observarem todas as coisas mandadas por Jesus. Subtítulo: Base do estudo. Ao estudar o termo discípulo, descobrimos que ele é empregado de várias formas. A maioria considera discípulos como um sinônimo de cristãos. Todavia, não há mais razão para equiparar esses dois termos do que os títulos Senhor e Cristo. Estes títulos podem referir-se à mesma pessoa, Jesus, mas seus significados são diferentes. Do mesmo modo, discípulo e cristão podem e devem referir-se à mesma pessoa, mas seus sentidos podem ser também diversos. Isto pode ser visto na primeira igreja quando, abre aspas, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, fecha aspas. Está lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. A maioria dos crentes em Cristo se chamava de cristãos. Embora use o nome de cristão, identificando que fossem salvos e pertencem a Cristo, ou ungido, no geral, sua vida dificilmente contém as características que identificam o discípulo, como descrito no Novo Testamento.
Na primeira igreja, os discípulos eram chamados cristãos, mas a pergunta deste estudo é esta: os cristãos de hoje podem ser chamados de discípulos? Olha aí. O processo de evangelizar tem sido também comparado a discipular, ou fazer discípulos. Isto oferece um problema porque o indivíduo talvez esteja fazendo ambas as coisas sem que sejam necessariamente a mesma coisa. O evangelismo faz parte da tarefa de fazer discípulos, mas não abrange a totalidade da comissão. Aqueles poucos discípulos sobre os quais Jesus concentraram sua atenção haviam aprendido o que significava fazer discípulos. Jesus fizera deles discípulos. Eles haviam aprendido e seguido os seus passos. Quando Jesus lhe pediu: "Ide e fazei discípulos", eles sabiam o que queria dizer, pois estava simplesmente pedindo que continuassem o que praticara com eles. Jesus sabia que este plano não iria falhar, porque os discípulos estavam ajustados ao Mestre e iria reproduzir a vida dele em outros. Os primeiros discípulos de Jesus compreenderam o conceito de discipulado por terem sido seus discípulos. É difícil entender esse conceito quando a pessoa jamais foi discipulada. A razão para o significado de discípulo é fazer discípulos. Vou ler de novo. A razão para o significado de discípulo e fazer discípulos ser desconhecida de muitos crentes deve-se ao fato de muitos cristãos terem evangelizado sem fazer discípulos. A comissão de Jesus inclui as duas coisas, sendo imperativo observar o plano de Jesus em lugar dos muitos processos aplicados pelas igrejas no passado que não produziram uma multiplicação de discípulos como resultado final. Subtítulo: Importância do estudo. A importância de compreender o discipulado é bem estabelecida por Jenny Getz. Diz o seguinte: quem quer que tente formular uma filosofia bíblica do ministério e desenvolver uma estratégia contemporânea, uma metodologia firmada sobre alicerces bíblicos, deve fazer e responder a uma pergunta fundamental: por que a igreja existe? Por que Deus a introduziu no mundo? A Bíblia não nos deixou sem resposta. Jesus Cristo, antes de sua ascensão ao Pai, falou diretamente sobre isso. Certo dia, numa montanha da Galileia, ele declarou em linguagem simples e direta: abre aspas, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fecha aspas, está lá em Mateus 28, 19 e 20. O apóstolo Pedro disse, abre aspas, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fecha aspas, Atos capítulo 4, versículo 12. Desde que só podemos ser salvos através da fé em Jesus, a maior parte do mundo está perdida. A única maneira de ganhar o mundo para Cristo é agir como Cristo ensinou, fazendo discípulos. O mundo parece constituir uma missão tão gigantesca que seria impossível fazer realmente impacto sobre ele. Só o método do discipulado tem condições para isso, porque ele multiplica pessoas. Existem várias outras razões para nos apegarmos à importância da grande comissão.
Primeiro, trata-se de um mandamento para todos os cristãos. Ele não é opcional. Ela é igualmente valiosa por ajudar os crentes a alcançar maturidade em Cristo. Muitos só adquirem uma crença nominal em Jesus e jamais avança para a maturidade em sua relação com Ele. Outros começam a seguir Jesus e depois se desviam. Se considerarmos a promessa da volta de Jesus, há também um sentido de urgência neste mandamento. Jenny Ware dedicou-se à comissão por 3 razões. 1. A brevidade da vida. 2. Um senso de responsabilidade, mordomia. E 3. Seu desejo de aplicar sua vida em algo de valor. Subtítulo: Propósito do estudo. O propósito deste estudo é quádruplo. 1. Compreender o que significa discipulado no contexto do Novo Testamento. 2. Examinar o plano do método de discipulado de Jesus aplicado no treinamento dos 12 e continuado no livro dos Atos dos Apóstolos. 3. Avaliar a situação presente relativa ao processo de fazer discípulos na igreja de hoje à luz do exemplo do Novo Testamento. E 4. Aplicar o método de discipular de Jesus às igrejas e cristãos individuais hoje. Este estudo pretende encontrar um ingrediente que falta na maioria das igrejas e oferecer sugestões aos crentes a fim de observar uma mudança na situação mundial como resultado de um tremendo impacto através da multiplicação de discípulos. Perguntas a serem respondidas. Este estudo tentará responder às seguintes perguntas. 1. O que significa discipulado e discipular? 2. Qual o método de Jesus para atrair a si o mundo? 3. Como o discípulo entra em comunhão com Deus, com outras pessoas e associa sua atividade ao seu propósito? E 4. Como um ministério de discipulado multiplicativo se enquadra na vida do cristão e na função da igreja de hoje? Definição dos termos. Os seguintes termos serão definidos amplamente neste estudo, mas, para começar, algumas definições curtas e práticas são necessárias. Discípulo quer dizer o aprendiz que formou sua mente, palavras e atos do seu mestre. Discipular significa discipular outros é o processo pelo qual o cristão, com uma vida digna de ser limitada, se compromete durante um longo período de tempo a dedicar-se a alguns indivíduos ganhos para Cristo, com o propósito de ajudar e orientar o seu crescimento até alcançarem maturidade e prepará-los para reproduzir-se em pelo menos uma terceira geração espiritual. Discipulado múltiplo significa o processo pelo qual os discípulos se reproduzem segundo uma razão geométrica. Perguntas. 6 perguntinhas aqui. 1. Se quisermos cumprir a grande comissão, como executar essa tarefa? 2. Depois do ministério de Jesus, quais as 2 coisas que haviam sido feitas? 3. Você acha que toda pessoa que se diz cristã é verdadeiramente um discípulo? Explique. 4. Por que este conceito de fazer discípulos se tornou desconhecido para muitos cristãos hoje? 5.
Quais algumas das razões para nos dedicarmos à grande comissão de fazer discípulos? 6. Como você se enquadra na grande comissão? Notas. Aqui é referências de algumas notas que estava lá de número 1 a 5. Diz assim: 1. Todas as referências bíblicas foram extraídas da edição revisada e atualizada no Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a não ser que indicado especificamente. Ponto 2. Robert Colem, The Master Plan of Evangelium, Old Tappan Frame, H. Revel, 1963, é a referência que ele tirou, página 11. 3. Gene Jets, tudo em inglês aqui. Se vocês precisarem, vocês me pedem aí, escreve aí para mim no meu e-mail que eu mando para vocês depois, tá? Aqui, vamos deixar para o próximo vídeo, capítulo 2, definição do discipulado. Mais que um aluno, discipulado é mais do que um aluno. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, de Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã, peço aí para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos, suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp. E se você é novo aqui, se inscreva aí no canal, aciona o sininho aí para que você seja avisado quando eu for ler aqui o capítulo 2. E se ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamada também, tá bom? Fico muito feliz que você ficou até aqui no final desse vídeo, aprendendo aí o que Deus quer que a gente faça, né? Essa grande comissão de ir fazer discípulos. E tenho certeza que Deus também ficou muito feliz que você está dedicando aí o seu tempo, investindo o seu tempo aí em aprender a palavra dele. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?